É muito difícil explicar a sensação de assistir um filme do Quarteto Fantástico pela primeira vez. Eu tenho pensado muito nos filmes de 2005 e 2007, nesses dias que antecederam a estreia de Primeiros Passos. E apesar de eu não conseguir dizer que aqueles filmes eram horríveis, não tem como negar que eles nunca foram um filme do Quarteto Fantástico, se é que isso faz sentido. Eu não os culpo, os filmes foram feitos em uma época que os estúdios tinham quase vergonha de fazer um filme de super-herói, mas no final do dia, felizmente, a gente chegou em uma era onde os estúdios não têm mais esse medo, onde eles finalmente conseguem e querem fazer um filme de quadrinhos para os super-heróis, um filme saído dos quadrinhos. E mais uma vez, isso é exatamente o que Quarteto Fantástico Primeiros Passos é. Eu queria dizer que qualquer coisa que eu disser a partir daqui pode e vai conter spoilers. Então, último aviso. Eu acho que a melhor decisão que eles tomaram foi de realmente o filme se passar em outro universo. Foi uma decisão inteligente, porque ali eles conseguiram contar a história sem a interferência do MCU, ou seja, Vingadores, ou a explicação de onde essas pessoas estavam, sem ser uma história de origem. Fora que a ambientação do filme é realmente um dos diferenciais de qualquer outro filme de super-herói que a gente já tenha visto há muito tempo. Mas não tem como começar os elogios a esse filme por outro lugar que não o elenco. Sabe, não foi até assistir esse filme que eu percebi que lá nos filmes de 2005 e 2007 os personagens se odiavam. Principalmente o Reed e a Sue. Eles passam o primeiro filme inteiro se odiando e então no segundo filme o Reed odeia a Sue. Mas aqui, Pedro Pascal como Reed Richards e Vanessa Kirby como Sue Storm são realmente o destaque do filme, principalmente a relação e a conexão entre eles. Joseph Quinn e Ebon Moss-Bachrach como Johnny e Ben também se destacam, apesar deles ficarem um pouquinho mais de canto, principalmente o Coisa, para dar mais espaço realmente pro Reed e a Sue, que naquela história realmente são os protagonistas, mas acho que isso não interfere no jeito que eles apresentaram os personagens, principalmente o Joseph Quinn, que muita gente tinha suas dúvidas quanto à escalação dele pro personagem. Eu acho que ele não deixou a desejar nesse aspecto, e eu acho que a química entre os quatro no geral é a parte mais importante do filme, e é fundamental para a história que eles estão contando. A cena daquela batalha final deles tentando proteger o Franklin do Galactus, ela tem muito mais impacto por a gente conseguir ver no filme a relação que eles têm e o quanto eles se preocupam um com o outro, o quanto eles fariam de tudo para proteger e salvar um ao outro. Então a gente consegue sentir o quanto aquele bebê, a segurança daquele bebê é importante não só para os pais deles, mas também para o Ben e pro Johnny. E por falar em Galactus, poucas coisas me arrepiaram mais do que a cena dele deixando a sua nave pra ir até a Terra e pegar o Franklin. Pra quem tinha uma névoa antes, aqui eles não pouparam esforços pra realmente mostrar o Galactus em sua forma natural. Inclusive, várias das cenas do Galactus foram feitas com efeitos práticos. Eles colocaram realmente o ator Ralph Fiennes no traje do Galactus e usaram maquetes como a cidade. Então, finalmente veio aí o Galactus, assim como a Surfista Prateada. Eu acho que tem uma coisa muito importante nesse personagem, que é mostrar essa relutância velada que ela tem de ajudar o Galactus e destruir aqueles planetas. E eu acho que o filme faz isso muito bem. Eu acho que, apesar da personagem ser toda feita em CGI, eu acho que a Julia Garner realmente consegue transparecer aqueles sentimentos. E eu gosto muito como ela foi usada ali como forma de mostrar as inseguranças e a inteligência do Johnny. E já que eu mencionei CGI, eu também não tenho o que reclamar. Eu acho que a gente tinha muita preocupação com coisas como os poderes do Reed, o próprio Coisa, a Surfista Prateada. E nesse aspecto, eu achei que os efeitos especiais ficaram muito bons, principalmente os poderes do Reed.
A gente vê eles muito rápido de vez em quando, principalmente quando ele tá em ação. Mas acho que no geral tudo ficou muito bom. Eu acho que também ajuda o fato deles tentarem usar o máximo de efeitos práticos que eles conseguiram. A única coisa que eu acho que é digna de reclamação é tem alguns momentinhos que eles usam o bebê escroto de computação gráfica, mas não é sempre. Na maior parte do tempo eles estão realmente segurando um bebê de verdade. São em alguns momentos onde ele tá mais ali em ação ou sendo sequestrado por uma entidade cósmica. E também especificamente nos momentos que é o Ben que tá segurando ele. E por alguma razão eles colocaram várias cenas do Ben segurando o bebê de CGI. As cenas de ação, apesar de não serem muitas, eu acho que também não deixam a desejar. Não tem como negar que realmente a melhor cena é aquela sequência desde quando eles chegam lá na nave do Galactus e eles têm que fugir da surfista prateada que tá tentando pegar o Franklin. Toda aquela sequência, pessoas que já tinham assistido ela antes disseram que era muito boa e realmente ela é muito boa. Você sente a tensão, você entende o que tá em risco ali. Também é realmente de arrepiar. Eu acho que no final o filme é muito sobre família. Eu acho que eles até sacrificam um pouco dessa ação para focar mais nas dinâmicas familiares entre eles. Eu também não vivo num morango onde tudo é perfeito e eu consigo ver que muitas das cenas que foram cortadas pertenciam ali ao primeiro ato do filme, possivelmente. A gente consegue ver que o começo é um pouquinho corrido, principalmente aquele momento onde eles estão recapitulando quase o Quarteto Fantástico e a história deles. Apesar de eu achar que aquilo funciona muito bem, eu ter chorado durante essa cena, tem um momento ali entre a apresentação do Quarteto Fantástico e a chegada da surfista prateada que a gente percebe que tá um pouco corrido, que de repente ali foram cortadas algumas cenas ou algumas histórias ficaram pra trás, como o John Malkovich. O filme tem 1h40, mas eu acho que ele não sofre disso. Eu acho que ele funciona muito bem nessa 1h40. Eu acho que não fica faltando grandes coisas. Dá pra entender aquilo que eles estão tentando dizer com o filme. Eu acho, inclusive, que eles escolheram cortar muita coisa, deixar muita coisa de lado por saberem que eles não iam ter tempo para realmente se comprometer com aquilo. A gente talvez não tenha como ter um segundo filme do Quarteto Fantástico até depois de Vingadores Guerras Secretas, então vai ser uma grande janela de tempo onde a gente não sabe em que universo o Quarteto Fantástico vai estar no final das contas, ou como eles vão se encaixar nesse reboot que o Kevin Feige anunciou que ia ter depois desse último Vingadores. Então todas as decisões que eles tomaram ali foram seguras e calculadas. Exatamente o que a gente precisa para um filme de introdução de super-heróis em um universo tão grande quanto a Marvel. Mas se você se perguntava sobre a cena pós-crédito, a primeira cena pós-crédito, e se você tiver atrasado ou morrendo de vontade de ir no banheiro, é a única que você precisa, de fato, assistir. Consiste ali em um momento 4 anos depois dos ocorridos do filme, onde a Sue tá lendo ali uma história pro Franklin, então ela sai um pouquinho da sala para pegar um outro livro e quando ela volta, ali está ele, Victor Von Doom, o Doutor Destino, conversando ali com a criança enquanto o Franklin segura a máscara dele. Eu acho também que não tenho que reclamar dessa cena. Eu acho que muito mais do que tentar conectar o Quarteto Fantástico com a cena pós-crédito de Thunderbolts, ambos os filmes estão sendo conectados a Vingadores Doomsday, e foi o melhor que eles puderam fazer considerando que o budget do filme não foi pensado para o cachê de Robert Downey Jr. A segunda cena pós-crédito é a abertura do desenho deles lá. No mais, eu acho que Quarteto Fantástico Primeiros Passos cumpre muito bem a função de introduzir a primeira família da Marvel para esse universo, e eu espero nada além de grandes e boas coisas para esses personagens, porque em toda a produção ali do filme, o diretor, os atores parecem ter um carinho genuíno. Eu vou ficando por aqui, mas não esquece de comentar o que você achou do filme, o que vocês esperam pro futuro da família. Deixa um gostei, se inscreve no canal. A gente se vê numa próxima. Tchau!